E nesse primeiro bloco do Arena de Negócios, eu recebo uma querida que não é somente da Arena Empreendedora, mas que passou a fazer parte, né, do meu cotidiano por ter abraçado um desafio muito grande que eu estou encarando. Eu recebo a querida Yara Bastos para falar por que eu não aprendo inglês. Yara, querida, muito obrigada mais uma vez por estar aqui conosco. Aliás, welcome back to Arena de Negócios. Thank you so much. Na verdade, eu que agradeço por estar aqui, Marlene, para poder passar essas dicas para os seus telespectadores. Não, você está falando para mim sobre realmente essa necessidade que o aluno tem e por que ele não consegue aprender inglês. Porque não conseguimos, e isso é parte de mim, do meu histórico, que embora a gente já tenha uma bagagem, você como minha teacher sabe disso, mas a gente enferruja, e por conta dessa ferrugem perde muitas boas oportunidades. E a gente não quer mais aqui que não somente eu, mas quem acompanha a gente perca a oportunidade por não aprender o inglês. Interessante essa sua colocação, porque você não conseguia, mas agora você vai conseguir. Isso é verdade. E tudo isso depende muito da energia que você emite, né? Nós temos que ter muito cuidado com aquilo que a gente fala. Por isso eu trouxe algumas dicas aqui para quem precisa falar inglês, quem está começando nessa nova empreitada, né? Primeira dica, cuidado com a palavra não, né? Ela pressupõe falha. Então procure visualizar o que é possível, procure falar no positivo, não ao contrário. Eu não consigo, a gente tem que tirar, banir. Sim. Não é somente do inglês, é de tudo da nossa vida. Em qualquer situação da nossa vida, nesse caso aqui eu direcionei para o inglês. Então diga o que você quer. Por exemplo, este ano eu vou aprender um novo idioma. Este semestre eu vou conseguir separar 30 minutos diários para dedicar ao inglês. A segunda dica que eu dou é cuidado com a palavra mas. Ela nega tudo o que vem antes. Por exemplo, o inglês é tão importante para mim, mas eu não tenho tempo. Logo, não é importante, né? Mas eu vou ter que deixar para depois. Substitua o mas por e. O inglês é necessário para mim. E eu sei que vou conseguir um horário para estudar inglês. Isso vem de encontro com as suas prioridades, com aquilo que você realmente está buscando. A dica número 3 que eu dou é evite a palavra tentar. Ela pressupõe a possibilidade de falha. Vou tentar fazer a minha tarefa hoje. Você está dizendo em poucas palavras que você tem grandes chances de não fazer a tarefa hoje. Ou então, eu vou tentar ir na aula hoje. É a mesma coisa. Tem grandes chances de eu não ir na minha aula de inglês. E a quarta dica é cuidado com a palavra não posso, não consigo. Pressupõe o quê? Incapacidade pessoal. É melhor você dizer eu não quero, eu não conseguia, que isso vai indicar o quê? Que você vai conseguir num futuro próximo. Então, em vez de dizer eu não consigo aprender inglês, diga eu estou conseguindo aprender inglês. E a última dica para quem está querendo começar, eu não estou nem falando de metodologia nem nada, é só trabalhar o nosso pensamento. A quinta dica é substitua o se por quando. Então, em vez de você dizer se eu conseguir falar inglês, eu irei assistir filmes sem legendas, diga quando eu conseguir falar inglês, eu irei assistir filmes sem legenda. Quando pressupõe que o aluno está decidido. Então é muito importante a gente saber se expressar corretamente, porque isso vem de encontro com o controle das nossas emoções, dos nossos desejos.
tudo que você relatou, Yara, tudo do início ao fim, é o que vivenciamos para os outros aspectos. E o curioso é que para os outros aspectos é sempre sim, eu consigo, eu vou, eu nunca consigo dizer hoje eu vou tentar atender o cliente. De manhã cedo eu estou lá para atendê-lo, entendeu? Eu vou tentar cuidar das minhas filhas. Não existe isso, né? Então, quanto mais você se dedica em tudo na sua vida, mais ela vai te cobrar, mais você vai ter que se doar e a nossa vida é feita de escolhas, né? Se você não abraçar essa oportunidade de aprender não somente um novo idioma, mas agregar para a sua carreira, você vai ficar para trás. Sim, e é importante a gente vigiar nossos pensamentos, porque pelos pensamentos que a gente determina o nosso foco, a nossa dedicação e a gente alcança os objetivos. Com certeza, muito positivo todas essas dicas que você trouxe pra gente. Eu queria saber, Yara, o que é o maior desafio de quem realmente determinou, agora eu vou aprender um outro idioma? O que essa pessoa ela tem que ali prever que ela vai enfrentar? Muitos alunos, eles acreditam que eles só podem falar inglês quando eles dominarem 100% a perfeição gramatical e 100% a perfeição da pronúncia. E isso é um erro, né? E que gera muitos outros problemas. Gera o medo, gera vergonha, gera a insegurança, tem as limitações e a falta de foco, dedicação e paciência. Então o aluno ele precisa perder essa mania de querer falar 100% correto e 100% a pronúncia está ok. O aluno ele está começando agora, ele está ali na aula. Se ele não errar, ele não vai aprender. Então, o que eu falo para os meus alunos, não tem problema se você falar abobrinha em vez de falar chuchu. O máximo que nós vamos fazer é rir juntos e vamos seguir em frente. Então, desafie-se, fale, solte-se, não se cobre tanto. Interessante que você falou isso, porque o medo, né, ele faz parte de muitos quesitos, né, da nossa trajetória. Inclusive eu posso até falar por mim, como aluna, que a gente não é questão de ter medo, a gente se intimida, principalmente se a gente está diante de alguém que sabe mais do que nós. É que o medo e a vergonha andam muito junto, né? Exatamente, sem dúvida. E por que o aluno tem medo de falar ou colocar em prática aquilo que ele aprende? São vários fatores. Ele quer colocar em prática o que ele aprende, mas ele realmente tem medo por alguns motivos. São alguns que eu listei aqui. Ele tem medo de cometer erros, ele fica pensando o que o outro vai pensar de mim. Ele não se preocupa com o que ele vai falar, ele já está pensando, eu vou falar isso, ele vai pensar aquilo, né? Ele tem medo de ser alvo de deboche, depende do que ele já passou, se já aconteceu isso com ele ou não. Também pode ser a questão de não gostar de falar em público, principalmente as pessoas mais tímidas, né? Não dominar o assunto é um dos motivos. Intimida qualquer um, eu particularmente. E querer dominar 100% da gramática. Eu vou fazer uma analogia muito interessante entre o motorista e o estudante. Quando a gente quer tirar a carteira de motorista, seja para moto, carro, caminhão, o que a gente faz? Nós temos aulas, cada aula que a gente vai tem uns desafios novos, ficamos entre trancos e barrancos. Reprovamos. Muitas vezes reprova, mas a cada aula que passa existe uma evolução. Você vai adquirindo confiança. O inglês não é muito diferente. Você vai para a sua aula, você aprende situações diferentes, vocabulário, gramática, ouvir, falar. E você também, ao longo das aulas, vai adquirindo confiança. A pequena diferença é qual? Enquanto um motorista descuidado pode matar muitas vidas,
O aluno de uma língua estrangeira, ele não vai matar ninguém. Então ele pode se arriscar a se comunicar. O máximo que vai acontecer é que ele vai aprender como não errar. Olha como é interessante. O aluno, ele tem que pensar, a minha sugestão que ele tem que pensar é o seguinte: eu errei isso. Não, ele aprendeu como ele não errar, como ele não falar, né? Então isso é muito importante, o aluno se arriscar diariamente, ele está buscando o aprendizado constantemente. Isso é muito bom, e se ele enxergar dessa maneira, que o máximo que vai acontecer é ele aprender como ele não se comunicar, ele não vai matar ninguém, né? Temos que refletir bastante sobre Sim. isso. E existe um caminho assim para aprender definitivamente o inglês? Existe. A primeira coisa que o aluno precisa fazer é encontrar uma metodologia que ele se identifique. Isso é muito importante, porque existem vários tipos de metodologias e as pessoas também são diferentes. Então, ela precisa encontrar uma metodologia, uma escola que trace uma estratégia legal para ele, aluno, e se identifica. Mas o que é o mais importante, o que nós da iSpeak acreditamos, que não é só aprender uma nova língua, ou inglês ou espanhol. Aprender inglês, aprender espanhol é se conectar com o mundo, né? Então, não é só a metodologia em si. Nós acreditamos que falar um segundo idioma, ele é respirar uma nova cultura, é transpirar realmente uma nova forma de pensamento. Agora, voltando para metodologia, qual o melhor caminho para ele aprender definitivamente? Um deles é foco. Escreva essa palavra bem grande na sua frente. Visualize. Foco. Ter um objetivo estabelecido e um planejamento bem feito. Se você vai para a sua aula de inglês, desligue tudo aquilo que pode te distrair. Celular, WhatsApp. Se você está em casa, desligue a TV, desligue o rádio. Se você gosta de ouvir música, você aprende com isso? Ok, tudo bem. Mas procure evitar tudo que possa te distrair. Eu vejo alunos que entram para a sala de aula e que estão com o WhatsApp ali na mão. Não sabe se presta atenção aqui ou se fica olhando o WhatsApp. Então, a primeira orientação que eu dou, se o aluno realmente quer aprender definitivamente, ou em casa ou na escola, tirar tudo aquilo que distrai a atenção dele. Agora, nada melhor do que um bom roteiro. Por exemplo, crie mapas mentais. Mapas mentais são frases curtas que podem ajudar a desenvolver a sua fala, a desenvolver a sua parte auditiva. Por exemplo, Hi, my name is Yara. I'm from Brasília. Agora eu vou falar da Marlene. Hi, this is Marlene. She's from Ribeirão Preto. I am 40 years old. She is 39, 38 years old. I'm from Brasília, but I live in Ribeirão Preto. She's from Ribeirão Preto and she lives in Ribeirão Preto. O que eu fiz aqui foi criar frases curtas, mapas mentais, para que eu consiga treinar, aprender, praticar tudo aquilo que eu vi em sala de aula, tanto na forma escrita, na forma falada, na forma auditiva. E o que o aluno pode fazer? Mude esses mapas mentais. Faça com animais, com comida, com cinema e vai evoluindo. Dessa forma, ele vai praticando o conteúdo que foi ensinado dentro de sala de aula e ele vai sentir uma segurança maior e o medo vai ficando de lado. Outra maneira muito legal é dominar expressões de sobrevivências. Por exemplo, se você diz alguma coisa que eu não entendi, eu vou dizer, sorry? Can you repeat that, please? Can you speak slower? Você praticando essas frases curtas que aprende dentro de sala de aula, a sua confiança vai aumentando. Dessa forma, o medo vai ficando de lado. E a vergonha também, porque você já praticou várias vezes.
eu domino isso, eu consigo dominar novas coisas, novas palavras. Dominar cumprimentos e despedidas também é muito bom, porque você vai se sentir mais seguro e você vai superar o medo de errar. E eu não estou falando só de hi, how are you, goodbye, see you later, see you on Monday, on Tuesday. Não, mas de expressões mais formais, mais informais. O aluno procurar essas maneiras de despedidas e de saudações e ele dominar isso. Isso é muito importante. Com certeza, praticar, né? Sim. Tem que haver a prática, porque eu tiro por mim, né? O trabalho que eu te dei em ter que estar descobrindo por gestos a questão do não lembrar pela falta da prática. Nenhuma aprendizagem é eficiente sem prática. Com certeza. Nenhuma. Com certeza. E como fazer, né, desse desafio um hábito prazeroso, divertido, porque acrescenta na sua rotina, né, mais uma tarefa. E você não pode olhar com pesar. Já começamos falando isso no início do programa. Você tem N compromissos e muitas das vezes o andar do dia não é aquele, né, aquela vibração positiva. Você tem desencontros, você tem pesares, você tem maus momentos e você não pode deixar o seu foco, deixar de atingir o seu foco, né? E como que dica que você traz pra gente para fazer desse aprendizado um hábito gostoso? Primeira coisa, esqueça que aprender um segundo idioma é só você estar dentro de sala de aula. Busque coisas que você gosta para o seu cotidiano, como ouvir música, assistir filmes, seriados, mas busque coisas inusitadas também. Se você fala inglês, se você tem um nível básico, pré-intermediário, faça uma atividade diferente. Vai tomar um café com a sua amiga falando inglês, vai fazer uma caminhada com um amigo ou uma amiga praticando inglês. O importante é você buscar um novo para dentro do seu dia a dia. Gosta muito de um filme? Assista aquele filme. Gosta muito sem legenda. Sem legenda ou até mesmo com legenda, não tem problema. O importante é ele praticar a parte auditiva, porque o inglês, quanto mais eu ouço, mais rápido eu desenvolvo a minha fala. Então isso é mais importante. Procure identificar o que eu gosto. Eu gosto de música, eu gosto de filme, eu gosto de seriado, podcasts. Traga isso para sua rotina e faça disso uma imersão. Isso vai ficar muito prazeroso e você vai enxergar o aprendizado de uma segunda língua estrangeira com outros olhos. Legal. Vou começar a pôr em prática isso também. Pode colocar que você vai gostar. Nós ouvimos muito sobre o profissional da Yara, mas eu quero que você conte pra gente agora quem é a Yara empreendedora, gestora. Conta um pouquinho da sua rotina também, do seu quesito profissional. Eu sempre tive o empreendedorismo dentro de mim e sempre a educação na veia, né? Eu sempre acreditei que a educação ela é um potencial para desenvolvimento. Você perguntar para mim qual a importância da educação hoje, é como você perguntar qual a importância do ar. Sem a educação, nós não evoluímos. Por isso que eu citei mais cedo que a educação, ela é o quê? Ela conecta você com o novo mundo, com novas culturas. O que eu consigo promover para você com a educação? Muitas coisas. Então, dentro da Speak Idiomas, com os meus funcionários, com os meus alunos, eu procuro sempre falar não só da necessidade do aprendizado da segunda língua, mas como eu posso impactar o meu aluno com a segunda língua. Eu acredito que a educação como potencial para o crescimento. Você perguntar qual a importância da educação hoje para mim é como perguntar qual a importância do ar. Porque com a educação nós conseguimos a evolução do ser humano, do próximo e
não é só o aprendizado da língua inglesa em si, mas conectar com novas pessoas, novas culturas, transformar e impactar uma próxima pessoa, uma vida. Dessa maneira, ela vai conseguir a evolução e alcançar o objetivo que ela tem. Inspirador. Inspirador, porque a gente vê que valorizar a educação, eu sempre falo muito isso aqui no programa, que o empreendedorismo e a educação andam colados. Sim. Sabe? E valorizar a educação é com certeza gerar conceitos aliado ao sucesso, né? É gerar vida, gerar resultados. Então, todo o conteúdo, todo o sucesso de um grande empresário, todo o esforço que há por detrás de uma grande história, né, tem com certeza ali como base a educação. Sim, e formar a educação, formar comunicadores, formar pessoas capazes de atingir outros níveis, não simplesmente ficar na base. Com certeza. Yara, querida, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no Arena, foi enriquecedor. Eu vou abrir aqui um parênteses, posso que eu leve até um puxão de orelha, porque eu já te agradeci tanto por ter abraçado o meu desafio e eu não poderia deixar de passar esse momento sem falar de novo desse episódio. Muito obrigada, porque eu sei que é um desafio em tanto e eu confio nessa parceria, né, que a gente fez e que até março, né, dá até um frio na barriga, a gente vai estar afiado. Eu que agradeço por você confiar em mim, na iSpeak, nos nossos professores, de poder te ajudar, de alcançar a sua meta. E da mesma maneira, não poderia eu deixar de abraçar a sua causa. Se você precisa de mim para atingir uma meta, nós estamos lá. Ok, vamos atingi-la, que é o Sim. principal, e vamos nos empenhar para atingir. That's it. Mais uma vez, minha querida, muito obrigada. Eu que agradeço.